Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria, realmente uma felicidade estarmos aqui novamente para mais uma jornada de estudos, de análise, sempre à luz da doutrina espírita. Hoje com o tema As Ameaças de um Exu e o médico alemão que não fala alemão. Pessoal, já há meses vocês sabem que nós estamos alertando a todos, principalmente dentro do movimento espírita, mas claro que se estende a todos, porque a gente não pode fazer acepção de pessoas. A nossa preocupação não é apenas com os espíritas, claro que nós temos com os nossos confrades todo o carinho, né? Não queremos que eles sejam enganados, ludibriados, que recebam informações errôneas, né? Enfim, não sejam vítimas de espertalhões, de fantasias, né, que eles espalham por aí, mas também temos uma preocupação com o público em geral. E nós temos visto que nos últimos meses, últimos anos, inclusive, nas redes sociais, se descobriu, né, um caminho aí para alcançar, para que algumas pessoas alcancem uma série de objetivos completamente espúrios, que é o de se valer da credulidade alheia para adquirir uma série de vantagens, alcançar uma série de vantagens, que pode ser vantagens materiais, diretas ou indiretas, isso é praticamente certo que aconteça, ou então fama, influência, enfim, os objetivos são os mais variados, às vezes um ego inflado, alguém que realmente se acha um deus, se acha um avatar, alguém especial, acima da humanidade, e quer fazer aquilo prevalecer por uma questão de ego, uma questão de orgulho, de vaidade, enfim, são os mais variados objetivos, mas que geralmente se circulam ou, né, estão voltados para os mesmos interesses. Geralmente, questões de ordem material, porque existe a monetização e também a possibilidade, às vezes, do canal ser patrocinado, existe a possibilidade da pessoa adquirir uma fama, daqui a pouco escrever um livro, e esse livro se tornar um best-seller, enriquecer a pessoa. Enfim, ninguém faz nada nesse meio de maneira a não pensar em alguma coisa lá para frente. Porque a gente vê que os expedientes que essas pessoas se utilizam são os mais espúrios possíveis. Elas inventam, elas mentem, elas teatralizam, enfim, toda uma espécie de enganação para tentarem convencer as pessoas. E claro, como dizíamos anteriormente, a nossa preocupação é com o movimento espírita, porque senão, daqui a pouco, o nosso movimento espírita vai estar infestado desse tipo de prática que vocês vão ver aqui novamente sendo feita agora pelos filhotes daqueles primeiros que começaram com isso, né? Temos alertado muito de maneira mais ostensiva em relação ao indivíduo que se diz nada mais, nada menos, vocês bem sabem, a reencarnação de Allan Kardec. Isso nos chamou gravemente a atenção, porque isso, obviamente, né? Se você fala de Allan Kardec, você quer ali estabelecer um vínculo direto com o espiritismo, com a doutrina espírita, que repudia tudo isso. Então, essa foi a nossa maior preocupação. Depois vimos que o indivíduo, né, que, enfim, está abaixo de qualquer crítica e vem enganando muita gente desinformada, muita gente que não lê, muita gente que realmente cai facilmente nos contos do vigário, na fantasia, né, nas descrições bizarras de espíritos e de mundo espiritual, supostos mundo espiritual ou mundos espirituais, né, com dragões e magos negros, com um poder quase que ilimitado, enfim, tudo aquilo que nós temos exposto no canal. Se a gente fosse falar de cada coisa, nosso vídeo ia virar aí pelo menos de 10 horas falando, né? Então, vamos direto à questão. Como dissemos, trata-se de mais um filhote ou uma filhote do falso Kardec. E por incrível que pareça, pessoal, nós já mostramos aqui para vocês
indivíduos muito jovens dizendo encarnar o espírito da terra. Outra lá também, bastante jovem, dizendo incorporar o espírito da esfinge. E agora nós temos uma pessoa da terceira idade, cabelo completamente branco, né? Se expondo a uma situação vexaminosa como essa. É impressionante como a falta de ética, de compostura, de seriedade está invadindo, inclusive, todas as faixas etárias. Desde jovens que, de certo, não querem trabalhar, querem ficar às voltas com supostas manifestações espirituais no YouTube o dia inteiro e depois viver uma vida boa com a monetização, né? Não ter que acordar cedo, não ter que estudar, não ter que trabalhar, então é uma maravilha. E agora, né, pessoas que deviam estar, né, se dedicando a coisas mais sérias, tiveram a vida inteira para refletir sobre o certo, sobre o errado, e se expondo em uma situação dessa que vocês vão ver, né? E aguardem, fique até o final, que muita gente fica assistindo só o iniciozinho e depois larga para lá. Mas, para o final, nós vamos ver aí uma prova cabal da armação. Da prova cabal daquilo que nós estamos avisando há meses. Pessoal, isso tudo é uma enganação. Por vezes não tem espírito nenhum ali. Na grande maioria dessas manifestações daqueles que nós apelidamos como médios de internet, porque eles não têm experiência em lugar nenhum, eles não têm trabalhos realizados em centro nenhum, eles, enfim, não tiveram a sua mediunidade atestada por ninguém. Eles só apareceram na internet, onde eles podem mexer melhor com a cabeça das pessoas, né? E se verem livre aí das críticas dos seus pares, porque no centro espírita você tem você compartilha com outras pessoas, tem um dirigente da reunião que vai te dizer, olha, isso e aquilo, vai te corrigir, mas não, né? Na internet é livre, enquanto manifestações, pessoal, não teriam a menor chance de acontecerem. Poderia até acontecer, mas um dirigente sério, na mesma hora, cortaria. Tá? Quer dizer, ele não ia deixar isso ser levado adiante de maneira nenhuma, e o médium, ou o suposto médium, poderia até mesmo ser afastado, tá? Em função de tantos e tantos absurdos, como vocês têm visto aí. Tá? Bem, então vamos lá, daqui a pouquinho vou dar um olá aqui para vocês, deixar o pessoal chegando, né? Hoje está sendo gravado não, está indo ao vivo, né? Em pleno sábado pela manhã, porque realmente depois que nós vimos isso por inteiro, a gente viu, não, eu tenho que fazer alguma coisa o mais breve possível, porque não dá para deixar passar o que eu tenho para mostrar para vocês. Claro que não vai dar para mostrar tudo, né? Tive que editar, óbvio, o vídeo dela lá tem, sei lá, quase 2 horas, não dá para mostrar tudo, mas está tudo aí na ordem, nada foi modificado, nada disso, e a fala vai mostrar claramente, né, o nível da coisa. Inclusive, eu nem acesso muito o canal dessa senhora, só acessei uma vez, porque ela disse que estava recebendo Saint-Germain. O que eu fiz? Coloquei o link do nosso estudo sobre Saint-Germain lá, para ver se a pessoa se toca. Ó, tem gente que raciocina aqui. Aí ela depois grava esse vídeo com essas palavras aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Atentem bem. De cara, vocês veem que é o mesmo nível, né, do falso Kardec, né, dos espíritos, os supostos espíritos que ele recebe. Quer dizer, zombeteiros, debochados,
mal educados, sarcásticos, boca suja, como vocês vão ver aí. Quer dizer, um nível, pessoal, que, olha, é para colocar o balde do lado. É isso daí. E agora, né, a mesma tática sendo utilizada. Oh, oh. Exu Marabô fala com vocês, né? Sempre as mesmas entidades. O tal do Exu Marabô, que também anda aí na boca de um outro médium, né? Inclusive aqui da cidade de Niterói, também muito citado pelo falso Kardec, que inclusive veio aqui no canal dizendo que vai nos processar, porque nós simplesmente criticamos os posicionamentos dele. Agora, eles querem nos calar, né? Apenas por opinião, quer dizer, eles acham que mandam na opinião de todo mundo, ninguém mais tem liberdade de pensamento, tem que sempre concordar com eles, senão eles ameaçam, como vocês vão ver aí, ou ameaçam espiritualmente, ou ameaçam com supostos processos na justiça, né? Mas vai um recadinho para eles, que eu, inclusive, já disse diretamente: nós não temos medo de ameaça nenhuma. Tá? Então, nós não vamos parar enquanto essas imposturas, essas encenações, essas enganações, esses médiuns profissionais continuarem querendo enganar as pessoas e colocar a mediunidade na lama e envolver o espiritismo nessa. Espiritismo que não tem nada a ver com isso, não dá apoio nenhum a esse tipo de atividade. Então, vamos lá, continuando. Nós temos muito que dizer sobre esse trabalho aqui. E vocês não estão entendendo nada. Nunca as pessoas entendem nada, né? Elas querem que todos simplesmente engulam os seus absurdos, né? Quando você não aceita, é que a pessoa não está entendendo. Quer dizer, ninguém nunca entende nada, só eles é que entendem, né? Como eu já disse, pessoas sem serviços prestados, que surgiram do nada e querem dar carteirada simplesmente pelo fato de se dizerem médiums. Nada. Você aí de camisinha azul, barbudo. Ela fala da minha camisa azul, e eu coloquei uma outra camisa azul aqui, porque no vídeo onde nós falamos de Saint-Germain, nós estávamos com uma camisa azul, né? Então, é por isso, né, que ela fala isso. Vamos voltar um pouquinho para vocês verem essa pérola novamente. Vamos lá. Aí de camisinha azul, barbudo, sujo. A gente está vendo de onde que vem a sujeira. Isso sim é uma atividade suja. Explorar uma suposta mediunidade, fazer da mediunidade um circo. Uma senhora dessa, de cabelo branco, fazer um papelão, isso eu escrevi lá para ela, minha senhora, fazer um papelão desse em público. Onde que está a moral dessas pessoas? Será que tudo se perdeu em 2024? Em vez de a gente estar evoluindo, a gente está involuindo, gente. Eu nunca vi disso em tantos anos de espiritismo, desde os 13 anos de idade. Chega a ser absurdo. Na minha época, né, para não ser muito saudosista, pessoas nessa idade eram, né, já tinham aprendido bastante com a vida, sabiam o que é a diferença entre o ridículo e o não ridículo. É ridículo uma coisa dessa. Claro que vai vir gente aí, é uma senhora, é uma senhora. Gente, como diz o ditado, os canalhas também envelhecem, desculpe o termo, mas é um termo popular que estamos só repetindo.
O fato, infelizmente, de envelhecer não necessariamente dá sabedoria às pessoas. Dá para quem quis e quem colheu ao longo da vida. Quem semeou durante a vida. Aí vai colher algo na frente com aquela experiência, com tudo mais. Mas quem foi, digamos assim, uma pessoa não muito legal durante a vida, vai chegar na velhice não sendo uma pessoa muito legal. Né? Infelizmente, tem gente que não aprende com o tempo. Vamos lá. Você está na nossa lista. Olha aqui o nosso... Olha o medo, Olha como eu estou tremendo, olha. Primeiro, minha senhora, não tem espírito nenhum aí. Para início de conversa. Porque se tivesse, aparecia lá na reunião mediúnica no qual eu sou o dialogador. Eles já teriam sido levados lá para conversar com a gente. Mas não aparece nada lá. Porque o que vocês fazem é uma encenação. Eu não sei o que vocês querem, objetivo com isso exatamente. Eu faço uma ideia. O que seja. Coisa boa não é. Tá? Então, as ameaças de vocês, tá? Seja dessa senhora, do falso Kardec, olha, não nos atingem absolutamente. A gente dá risada de vocês. Sabe por quê? Porque a gente sabe que está do lado certo, lado da compostura, da retidão, que aqui ninguém explora mediunidade, não. Ninguém explora espiritismo ou espiritualismo, nem nada disso, não. Tá? Então, essa é a diferença entre nós e vocês. E é por isso que vocês estão incomodados. Tá? Porque não tem nada a falar de nós. Espalharam por aí essa questão de Torquemada, de Mago Negro, é porque vocês não têm argumentos, vocês têm que partir para esses argumentos ad hominem, que é você largar o debate de ideias, que é o que a gente faz aqui, para atacar a pessoa exclusivamente. E vocês devem lembrar, quem nos acompanha, disse que deve lembrar que na última live nossa, de estudos, nós falamos, olha, o falso Kardec vai vir agora com a história de receber espírito obsessor e começar a fazer alusão a gente. Sabe o que aconteceu hoje, pessoal? O falso Kardec lança um vídeo dizendo ter tido contato com espíritos obsessores, dando a entender que são parceiros nossos para derrubá-lo. Olha lá. Estamos ou não estamos bem intuídos sobre os passos desses verdadeiros trevosos, enganadores, médios de internet? Vocês chegam a nos enojar com essa postura de vocês. Porque jamais alguém com algum princípio ético, moral, faria o que vocês andam fazendo por aí. Enganando tanta gente, desvirtuando, deturpando o que os espíritos superiores trouxeram, trocando-os por fantasias, por coisas inventadas, ou às vezes até psicografadas por espíritos inferiores. Porque, obviamente, hoje em dia não se tem mais critério nenhum. É só o médium. Quando ele realmente é médio, escreve alguma coisa, pronto. Se eles acham que vai vender muito, não passa por nenhum crivo, não passa por nenhuma análise. Então, obviamente, que tem coisa, livro aí de espírito mal intencionado. Né? Então, vamos lá, vamos continuar vendo aí as ameaças do suposto Exu Marabô. Vamos lá. Nós sabemos quem você é. Uhum. Persegue, né? Persegue todos os espiritualistas. Não, a gente não persegue, não. A gente simplesmente tenta abrir os olhos das pessoas para as falcatruas que são feitas na internet envolvendo a mediunidade. Porque isso teve uma época em que não acontecia, pelo menos com essa frequência.
Agora virou moda. Embalado pelos ganhos financeiros. Essas pessoas não devem, elas, na verdade, são materialistas, travestidas de espiritualistas. Porque o objetivo delas é tão e exclusivamente ganhar dinheiro. Por que, em vez de estar gravando na internet, não está ajudando alguém, não está fazendo alguma outra atividade? Por que tem que ser na internet? Mas, claro, porque na internet monetiza, né? Inclusive, para aqueles que vierem aqui, os comparsas ou os adeptos dessa gente, nosso canal aqui é desmonetizado. Nós poderíamos até monetizá-lo. Não somos médiums, mas não vamos fazer isso. Não queremos dar também munição a essa gente para dizer, ele monetiza também, então não vou monetizar. E também não faz parte da nossa índole. Tá? Então vamos lá, continuando. Mas Exu Marabô é da justiça. Uhum. E a espada não corta, corta muito. Uhum. Pode vir com a espada, pode vir com tudo para cima da gente, não tem problema nenhum. Vamos ver aí, né? Qual espada que vai cortar? Só que não vai ser a minha espada, não, vai ser a espada de Deus. A espada de Deus, minha gente. Quando cai é para valer, não é conversinha, não. Corta muito. E vocês estão na nossa lista. Aí vocês se perguntam, pessoal, um espírito verdadeiramente superior, digamos que tem espírito ali, ia estar fazendo essas ameaças, utilizando esse vocabulário aí? Gente, é só pensar. O que as pessoas acham que é um espírito superior? Elas acham, certo, que é assim, que ele não tem diferença nenhuma para qualquer vagabundo aí da esquina. O nível de compreensão dessas pessoas, até mesmo de compreensão de comportamento moral, é tão pífio que elas são capazes de achar que o indivíduo que se utiliza de uma linguagem escatológica, ameaça as pessoas e tudo mais, possa ser um indivíduo elevado espiritualmente, para vocês verem a falta de discernimento completo dessa patota que apoia esse tipo de coisa. Quer dizer, é nulo o conhecimento dessa gente, o senso moral dessas pessoas é completamente nulo. Tanto é que esses médios de internet têm colocado na cabeça deles o seguinte, que isso tudo, na verdade, que essa questão de preocupação com o comportamento moral é coisa de religião. Eles atacam as religiões, ou a religião, de maneira geral, justamente por isso, para não terem que ser tão certinhos no comportamento moral. É para poderem dizer palavrão, poder dizer que o Mr. Catra é uma pessoa maravilhosa, com as suas 389 mulheres e 858 filhos. É isso. Né? Para dizer, não, isso aí é coisa de mentalidade de religioso, isso não tem nada a ver, não. Deus não vê essas coisas. Quer dizer, Deus vê o quê, então? O que mais que eles daqui a pouco vão dizer que é válido? Matar? Daqui a pouco vão dizer assim, não, matar pode, porque essa coisa de não matar é coisa de religioso. A coisa está indo por esse nível, pessoal. Daqui a pouco eles vão estar apoiando as coisas mais escabrosas e vão dizer, não, isso aí não se pode ser contra isso porque é coisa de religião. É por aí que eles querem seguir. Vamos lá, continuando. Serão julgados segundo vossos atos. Você acha que um espírito superior, né, ia estar se comportando assim, né, pessoal, com esses gritos aí, Meu Deus do céu. Vamos lá. Foram avisados várias vezes. Avisados por quem? Por falso Kardec? Por quem que nos avisou? Eu não recebi nenhum aviso, a não ser se for das ameaças do falso Kardec e os seus supostos espíritos. A princípio, não me chegou nada diretamente.
novamente, frequentamos como dialogador um centro ao qual pertencemos e não nos chegou nada. E olha que é um trabalho lá antigo. Eu não sou tão novo lá, mas o trabalho lá é muito antigo, muito bem amparado espiritualmente, com muito sucesso, né, em atendimento aos espíritos, né? Nós dialogamos com os espíritos, atendemos com todo carinho, todo e qualquer espírito, né? E nem os mentores da casa, né, nos alertaram de coisa alguma. Muito pelo contrário, não nos elogiam, porque isso não é coisa de espírito superior fazer, mas apoiam as nossas atividades, né? Inclusive, um já chegou a dizer que Kardec não está reencarnado. Falou para mim. Então, isso, para bom entendedor, meia palavra basta, né, pessoal? Vamos lá. Mas continuam, né? Continuam. Não acreditam, né? Não acreditam. Não... Na mediunidade verdadeira, na comunicabilidade dos espíritos, a gente acredita. O que a gente não acredita é em falsos médiuns. Isso a gente não acredita mesmo, não. Acredita na justiça divina. Não, eu acredito sim na justiça divina. Todos nós acreditamos na justiça divina. Só que nós temos que colaborar para com ela. Deus não vai vir pessoalmente, mesmo porque ele não é uma pessoa, dizer o que a gente faz e o que a gente deve fazer. Isso cabe a nós resolvermos aqui. E o nosso apelo aqui não é as pessoas irem atrás de vocês para bater, para nada disso. Simplesmente nós estamos dizendo, olha, isso não é manifestação mediúnica autêntica. Se houver algo de autêntico, resumindo, é originário de espírito trevoso, como vocês gostam de dizer, de espírito brincalhão, zombeteiro, embusteiros, mistificadores, como bem nos ensina a Escala Espírita e todo o livro dos médiuns, que vocês gostam de pular as páginas quando não interessa para vocês. Vamos lá. Não acreditam. O que virá nessa vida mesmo, não após a morte, nessa vida. Exu Marabô vê através dos véus, e eu vejo todos vocês que estão aí vendo o vídeo só para criticar essa maldade com os espiritualistas tem um preço. Maldade com os espiritualistas. Olha, a gente sabe que realmente o espiritualismo genérico que anda pregando por aí já é por si cheio de problemas, né? Mas eu acho que essas pessoas não podem nem ser tidas como espiritualistas. A gente sabe que tem muito espiritualista bem intencionado. Essa é a questão. Então, esses indivíduos aí nem podem ser chamados de verdadeiros espiritualistas. Tem um preço. Você, mulherzinha, gordinha, baixinha. Aí eu não sei a quem ela está se referindo, tá? Não conheço, pelo menos a princípio, essa pessoa. Frustrada. Olha só. Com a tua cantora de merda. Aí, ó. Olha de novo a escatologia, pessoal. É o terceiro já, ó. É o terceiro com esse palavreado escatológico aí. Não sai da boca deles, é impressionante. Parece um script. Perceberam? Vocês vão ver aí muita semelhança com o que a gente já viu. Vocês acham que são o quê? São nada. Carapuça caiu, né? Entrou fundo em vocês. Vocês não servem para limpar a bunda dela. Olha lá, ó. Perceberam? Mais uma vez, os espíritos vindo em defesa do suposto médium ou da suposta médium? Sempre enaltecendo, mas não é espírito ali. São as próprias pessoas se defendendo ou se procurando enaltecer em frente ao público, colocando palavras da boca de supostos espíritos.
Vou até repetir essa expressão super chula, né? Mas vale a pena a gente, para ficar bem marcado, olha lá. Fundo em vocês. Vocês não servem para limpar a bunda dela. Não serve. Olha o desequilíbrio dessa senhora. Olha a expressão. Eu sei que a imagem está distorcida ali, mas olha a expressão de ódio dessa gente. O desequilíbrio emocional completo. É diferente de você demonstrar uma insatisfação com o que a gente faz aqui. Porque é uma revolta no sentido, né, da pessoa estar ridicularizando tanto a mediunidade, enganando as pessoas, deturpando, né, tudo isso. É uma indignação, é diferente disso daí, ó. Eles chegam a babar, pessoal. O ódio ali, mas é o ódio o quê? Porque a pessoa está com medo de ser desmascarada. Então, essas ameaças a gente interpreta como uma tentativa de nos fazer calar realmente, porque elas temem que as pessoas comecem a se aperceber, né? E muitas, pelo jeito, já se aperceberam, porque ela vai citar daqui a pouquinho que muita gente já a desmascarou em um determinado aspecto. Vamos lá. Servem. Sinto muito, Terezinha, mas isso tem que ser falado dessa forma. Senão elas não entendem, eles não entendem. Mesma coisa que o falso Kardec faz. Ele vem com esse palavreado aí, com esse tom de voz desequilibrado, aí ele coloca na boca do espírito, dizendo que o espírito está dizendo que aquilo ali tem que ser assim, porque senão eles não entendem. Gente, isso hoje em dia nem é mais pedagógico. Por exemplo, um pai fazer com um filho, um professor fazer com um aluno, de gritar dessa maneira, de advertir dessa maneira mais forte. Muito menos um espírito superior faria isso, né? Quer dizer, é lamentável, é muito lamentável, e o script é exatamente o mesmo. Um copia do outro. Entendem. Bando de maus, vivem no mal. Vivem no mal. Pretensiosos do conhecimento. Não sabem nada. Olha lá, ó. Né? Sempre a gente nunca sabe nada. Mas engraçado, eles que são os sábios, mas a gente não os vê sendo chamados para lugar nenhum. Não tem reconhecimento por parte do movimento. Gente, se eles são tão maravilhosos assim, por que isso acontece? Eles não se apercebem que eles estão enganando ali uma bolha, mas que, no geral, a grande maioria percebe na hora o que está acontecendo, né? Então, claro, também como uma maneira de se protegerem, dizem, vocês não sabem nada, né? E sempre com esses mesmos argumentos furados. E você aí, de camisinha, branquinha, bonito, né? Muito bonito. Mas você é uma merda também. Olha lá, de novo. Aí está falando de uma pessoa com camisa branca, eu não sei quem é. Criticam por nada. Então, perceba que não somos só nós, ó. Ela nos citou aí, né? Porque eu estava no vídeo. Não, temos barba, né? Estávamos no vídeo que eu mandei para ela do Saint-Germain de camisa azul, né? E agora ela está mandando ver em outras duas pessoas que eu não sei quem é. Que não entendem o trabalho, não entendem. A gente nunca entende nada. Não sabem quem é. Não sabe de quem vocês estão falando. Olha lá. Sempre a mesma história. Esse é outro recurso dos falsos médiuns. Se atribuírem uma importância baseada em supostas revelações de quem foram em outras vidas. E é claro, eles nunca foram pedreiro, marceneiro, costureira, cozinheira. Nunca. Só sempre foram grandes, né? Pessoas de grande importância na história da humanidade. Mas é o autêntico, você sabe com quem você está falando?
O caminho de vocês está sendo traçado. Já foi traçado. Uhum. E já sabe onde vocês vão. Uhum. Já sabemos. É por pouco tempo. Todas as oportunidades foram dadas para vocês. Olha o gestual. Todas. Mas debocham, riem. Não querem saber. Pois vão saber quando for o momento, certo? A espada vai cair. Morrendo. E essa cantoria de merda, quem que você pensa que é? Nada. Parece que tem uma pessoa que canta e está incomodando a senhorinha aí. E essa cantoria aí. E essa cantoria de merda, quem que você pensa que é? Nada. São instrumentos do mal, das trevas. Isso que vocês são. Mas nesses trabalhadores do bem, de Deus, vocês não tocarão. Imagine se não fosse, hein? Meu Deus do céu. Nunca, nunca, não poderão. Não tocarão nunca. A gente não tem intenção, minha senhora, de tocar ninguém, não. A nossa intenção aqui é alertar as pessoas e, claro, à medida que a gente vai alertar as pessoas, a gente desmascara vocês. O que eu posso fazer? Como, inclusive, hoje vai ficar patente que ali não existe espírito nenhum. Né? Já está patente, mas tem gente que precisa de provas mais contundentes. Então, vamos lá. Nunca, não poderão. Eu, Exu Marabô, e toda a minha turma, estamos juntos com ela e com ele. É uma turma mesmo, porque se vê espírito ali, é uma turma e uma turba de espíritos da pior categoria em termos de evolução espiritual. Um dia nós sabemos que eles vão progredir, mas no atual estágio que estão, botando a mão no peito, quase que, né? Cuidado, minha senhora, não bate muito forte nesse peito, não, senão a coisa pode ter que engolar aí. Na idade tem certos limites. Eles. A minha falange é muito grande da justiça. Vocês sabem disso. Vamos ver. E essa falange vai alcançar todos vocês. Uma falange de obsessores e mistificadores brabos, se é que eles realmente estão ali. Mas, de certa forma, pessoal, a gente sabe que estão. Esses médios, eles podem até teatralizar, mas eles são intuídos. A atmosfera espiritual deles, obviamente, está repleta dessas conexões com esses mistificadores. Então, a gente sabe que existe um componente espiritual. O que nós dizemos é que eles não se manifestam ostensivamente, né? Eles ficam ali, né, na espreita e só estimulando. Mas como nós já dissemos, tal como fazem os traficantes, eles vão dando corda. Chega uma hora, eles puxam, porque não existe essa questão de, nesse meio criminoso, não existe essa questão de lealdade, não. Eles puxam o tapete na hora que melhor lhes convenham. Então, tenham realmente cuidado. Então, cuidado com o que vocês fazem. Não tem mais volta para vocês. Acabou o tempo. Exu Marabô tem a espada da justiça. Eu só vim aqui dar essa mensagem, porque muitos querem passar aqui para confortar essa menina. E eu vim dar uma mensagem para vocês. Cuidado! Vocês todos sabem com quem eu falo, todos. Nós estamos no encalço de vocês. Olha a ameaça. Estamos no encalço. Em que momento que nós falamos isso aqui, pessoal? Em nenhum momento. Não estamos em encalço de ninguém, não vamos lá tirar satisfação, não estamos dizendo que vamos mandar espírito atacar ninguém, não. Né? Mas olha o expediente que eles se utilizam, né? É um expediente baixíssimo. É impressionante como que as pessoas caem numa coisa dessa. Cuidado! Oh, minha... Bem, aí o tal do Exu Marabô foi embora, e aí veio o Preto Velho, quer dizer, um atrás do outro,
sempre exaltando a médium, sempre atacando quem não concorda com eles, sempre exaltando o trabalho, se dizem especiais, que vão iluminar a humanidade inteira. Prestem atenção. Fia, foi preciso trazer essa mensagem. Foi preciso, minha filha. Esse pessoal estão atacando. E isso não vai ser mais possível, porque eles não vão poder mais, porque já estão sendo separados, minha filha, pela justiça divina. Você sabe... Essa questão da separação é aquela velha cantilena, né? De que as pessoas vão para o tal do astro intruso, do planeta Chupão, do Nibiru, que não vão encarnar mais, que essa é a última oportunidade. Vejam, pessoal, como esse discurso de transição planetária é perigoso, principalmente para pessoas assim. Aliás, isso vem lá do Hercílio Mais, onde eles falavam dos direitistas e esquerdistas do Cristo. Gente, para Jesus, né, ou para os espíritos superiores, não existe isso. Existem todos vistos como irmãos. Não tem essa de esquerdista e direitista, não. Isso é para jogar umas pessoas contra as outras. Que nada poderá te alcançar, não sabe? Você não duvida, não é? Não duvida. Sabe que esse trabalho está trazendo muito questionamento. Várias partes do mundo já estão se questionando. Várias partes do mundo estão se questionando. O canal da senhorinha lá tem uns 800 inscritos, mas já está o mundo se questionando. Meu Deus do céu. A mania de grandeza deles, né, pessoal? Vocês já repararam como é assim absurda, né? Como que é grande, né? A mania de... Meu Deus. Mas ainda não tem o teu endereço, não sabe quem você é. Não tem o endereço, não sabe quem você é. Bem, me disseram lá que ela mora na Suíça. Eu não sei se isso é verdade, tá? Não saberão, enquanto nós resolvemos. Porque o que vem desse pessoal não dá para acreditar 100% nunca, entendeu? Então, por isso que eu fico assim na dúvida. Algumas coisas. Eu sempre venho com a minha filha, que gosta muito de mim, não é? Eu também gosto muito de você, minha filha. Muito mesmo. Tem preto velho nenhum ali. Tivemos muito tempo juntos, numa época muito bonita. E você precisa de mim. Preciso te dar meu carinho. Você não aceita? Você tá maravilhosa, tá linda. Você tá maravilhosa, você tá linda. Então, querida minha filha, fica tranquilo. Esses autoelogios são fogo, hein? Você tá linda, você tá... Oh, meu Deus, a gente não sabe se ri ou se chora, sinceramente. Porque desta vez, mais uma vez, você vai transmitir mensagem que vão chocar o mundo. Olha lá, mensagens que vão chocar o mundo. É a mesma conversa. Tá igual aquele rapaz que desafiou o Popó, né? Eu vou chocar o mundo, eu vou derrubar o Popó, vou chocar o mundo. Tá igualzinho. Mas que é bem para uma humanidade. Você acredita, né? Eu sei que você acredita. Os guardiões queriam. Aí ela está falando dos tais guardiões. Essa é uma outra informação importante. Toda essa encenação, pessoal, e essas teses aí estão baseadas num livro do Robson Pinheiro, onde, daqui a pouco a gente vai chegar lá, onde ele vai citar um personagem que nós sequer sabemos se é real ou não, que é um indivíduo chamado Joseph Kleber. Ele diz lá que esse Joseph Kleber teria vivido na época da Segunda Guerra Mundial e que teria uma esposa, e que essa esposa, segundo essa senhora aí, seria ela. Quer dizer, ela se diz esposa, numa encarnação anterior, desse alemão da Segunda Guerra Mundial, tá?
Só que nós fomos atrás, pessoal, dessa figura que teria sido muito importante, né? Teria sido um nazista, né? Que inclusive teria colaborado nas pesquisas para a feitura, a fabricação da bomba atômica, junto com Oppenheimer, e nós não encontramos absolutamente nada. Então, vejam só que essas pessoas se baseiam em ditados supostamente mediúnicos sem base factual nenhuma. Esse Joseph Kleber, você só encontra o nome dele associado a um próprio Robson Pinheiro e suas obras. Você não acha nenhum documento histórico, pelo menos eu não achei até o momento, vou continuar pesquisando, mas na internet não tem absolutamente nada. Ora, como é que alguém que teria atuado junto a Oppenheimer, que inclusive foi personagem principal de um filme indicado ao Oscar, e não tem nenhum registro dele em lugar nenhum? Então, quando eu digo, pessoal, que essas pessoas essas falcatruas se baseiam em outras falcatruas anteriores, a gente está vendo, né, como o Hercílio Mais fez, onde se baseou só em falcatruas, né? O próprio Edgar Armond, acreditando nas falcatruas da Helena Blavatsky e do Edgar Cayce. Então, eles vão perpetuando a mentira. Passa geração, entra geração. Passa ano, entra ano, eles vão tentando perpetuar a mentira. Tudo sem base nenhuma. Né? Então, daqui a pouco eles vão ver aí, inclusive, um desrespeito ao Holocausto. Né? Porque envolve aí a questão, né, da perseguição aos judeus, né, pelo regime nazista. Iam dar uma palavra, não sei se eles vão poder falar. Um representante deles. Vamos ver se vai dar tempo. Olha lá, o Preto Velho anunciando o tal do Guardião, que também é uma invencionice do senhor Robson Pinheiro. Guardiões da humanidade. Ele seria um desses guardiões da humanidade. Eu não estou dizendo para vocês que o ego dessa gente é hiper mega inflado, que eles se acham a última Coca-Cola do deserto, e nós é que somos arrogantes. Eles invertem tudo, é impressionante. Vamos lá. Tá certo. Então vai, minha linda. Eu vou voltar outras vezes. Olha o guardião aí. Eu sou o guardião. Ó. Sou o guardião. Sempre com a expressão de ódio e de raiva, né? Olha lá. Vou falar muito pouco agora. Muito pouco, porque não temos muito tempo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. O espírito preocupado se o vídeo está longo ou curto. Estou aqui em nome dos guardiões. Só para transmitir para você todo o nosso amor. Oh. Toda a minha alegria. Toda a nossa felicidade de ter você trabalhando com a gente todas as noites. Todas as noites. Você voltou. Forte como uma rocha. Nos acompanha nas investidas mais profundas do inferno. Inferno. Não há recado, Pés. Não há recado. Vem o espiritismo dizer que não tem inferno e esse pessoal aí insiste ainda nisso. Teus pés. Os teus pés são firmes, marcha firme, anda firme e nos comanda. É maravilhoso. Ó, sempre exaltando, né? A médium e o suposto trabalho. Isso eles não podem entender, porque eles não sabem quem você é. Mas nós sabemos. Justiça e paz. Aí vai entrar o tal Joseph Kleber,
Tá? Agora que entra a questão principal, né, ou uma das questões principais do nosso estudo de hoje. Eu vou ler aqui, pessoal, eu até não separei antes, mas agora eu vou utilizar desse recurso, o que eles dizem, que aliás já está espalhado aí pelo movimento espírita, tá? O que eles dizem sobre o tal Joseph Gleber, tá? Consta lá, por exemplo, de um desses sites, eu até não vou compartilhar agora, senão vou ter que tirar o vídeo. Mas diz o seguinte: Joseph Gleber nasceu no dia 15 de agosto de 1904, na cidade de Offenbach, Alemanha. Filho de judeus, mesmo nascido em território alemão, teve muita dificuldade para completar seus primeiros anos de estudo por causa do imenso preconceito reinante contra o seu povo. Bem, os judeus naquela época, né, o que eu posso já adiantar para vocês, pessoal, que a gente vai encontrar uma série de imprecisões históricas nesses relatos atribuídos ao Robson Pinheiro e os seus espíritos. Os judeus, né, por muito tempo viveram muito bem na Alemanha, tá? Foi justamente com a ascensão, isso todo mundo sabe, a ascensão do partido nazista, né, dos primeiros grupos antissemitas, que começaram os incômodos. Até então, os judeus, né, os descendentes dos judeus, viviam normalmente, né? Eles tinham comércio, eles estudavam nas mesmas escolas dos não-judeus, era tudo normal. Então, essa história de que Joseph Gleber, quando criança, em 1900 e pouquinho, já ter problemas com o antissemitismo, não bate com a história, tá? Eu vou ler só mais um pouquinho. Com muito trabalho e muita luta, Joseph conseguiu estudar e transferiu-se para a capital da Alemanha, né, na época, cursando o ensino superior do Instituto de Física da Alemanha. Viajou em seguida para a Áustria, onde se aperfeiçoou no curso de Física na Universidade de Viena e iniciou seus estudos em medicina. Bem, pessoal, nós ainda não concluímos a nossa pesquisa, mas seria impossível alguém com um currículo desse, simplesmente você não encontrar nada na internet, né? Aí eles dizem que em Viena ele se casou com Herta Misloy, filha de judeus, nascida em Salzburgo. Posteriormente, os dois foram morar em Berlim. Isso da história do... Eu estou pegando aqui de um site de uma instituição espírita, tá? Isso é baseado no Robson Pinheiro, isso não é baseado em nenhum historiador, em nenhum livro, nada disso, documentação, nada disso, tá? Então, só para vocês entenderem a história. Então, ele se casou, né, com essa senhora, a Herta Misloy. Em Berlim, iniciou seus trabalhos de medicina e começa a lecionar física nas comunidades judaicas, em especial as mais pobres, onde também atendia gratuitamente como médico. Joseph amava física e juntou-se às grandes inteligências do país para desvendar os segredos da energia nuclear, aquilo que eu já adiantei para vocês. Tá? Então, pessoal, é só um indício aí, né, que são histórias fantasiosas com personagens fantasiosos. Essa biografia dele só consta do livro do Robson Pinheiro, chamado Medicina da Alma, na qual essa senhora se baseia para dizer que recebe o tal Joseph Gleber. Tá? Resumindo aí a história. Continuando. Minha linda. Aí é o Joseph Gleber. Mensagens belas para você. Cheias de amor, de harmonia. Nós vamos continuar a relatar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Olha lá. As torturas não terminaram, as torturas foram bárbaras. Muitos estão questionando sobre a língua que nós falamos. Olha lá. Mas ela já foi identificada pelo... Olha lá.
Muitos, né, já identificaram problemas na questão da língua que vocês vão ver daqui a pouco. E olha a desculpa dela, dizendo que muitos já identificaram que essa língua existe. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito. Só estamos pontuando aqui porque outras pessoas, não foi só o Arthur, porque eu só tomei conhecimento disso há pouco tempo, 2 dias atrás, pouco tempo. Porque nós começamos a assistir o vídeo, depois paramos e retomamos ontem. Foi aí que nós vimos a questão da língua e nós identificamos. Tá? Então vamos lá. Os judeus, como a língua da antiga antiguidade. Antiga antiguidade. Meu Deus do céu. Então, veja bem, olha como não faz sentido nenhum, pessoal. Vamos raciocinar. O indivíduo era alemão de nascimento, passou toda a vida na Alemanha e na Áustria, onde também se fala alemão. E aí, quando ele se comunica, ele vai se utilizar de uma língua supostamente falada da antiguidade pelos judeus. Ué, para quê? Qual é a razão disso? Que o espírito é alemão, mas ele vem falar uma língua que ele não falava, porque o fato de ser filho de judeu não faz você falar uma língua, ainda mais que nem é daquela época. Ela mesma falou aí que é uma língua que não se falava na época que ele estava encarnado. Então não bate, não faz no menor sentido. E aí daqui a pouco a gente vai conhecer essa tal língua que eu já adianto para vocês. Não precisa nem ser versado em língua nenhuma para você ver que é uma língua inventada. Vamos lá, fiquem aí que daqui a pouco a gente vai começar com essa história. A língua judaica é muito antiga. As pessoas qualificadas no Língua judaica. Meu Deus, tá cheio de imprecisão aí, mas deixa para lá. Já identificaram. Já identificaram. Quem, minha senhora, que identificou? Tá lançado aí um desafio. A senhora vai me dizer quem foi que identificou essa língua, vai me dizer o nome, vai me dizer a formação dessa pessoa, tem que tudo. Se puder mostrar quem é, também ela pode inventar nome, que esse pessoal é tão, né? Eu quero o nome dessa pessoa, o contato com ela, pode ser um e-mail, que eu quero saber efetivamente qual é a formação dessa pessoa em línguas de origem hebraica do passado, tá? Para ver se realmente existe algum especialista referendando essa tal língua que a senhora aí diz falar. Usaram meios bárbaros para sufocar Terezinha. Sempre se vitimizando, né? Essa é outra estratégia, pessoal, dos espertalhões. Nós já falamos isso quando falamos das tais seitas, os líderes seitistas. Eles sempre vão se dizer perseguidos, os coitados, as vítimas de tudo, os incompreendidos. Isso é uma tônica deles. Apertando aquelas correntes pesadas no peito dela. Prestem atenção agora, tá? A partir de agora que ela vai começar a falar das torturas pelas quais ela passou. E depois vocês vão ver, mais para o final, o que acontece, que também é inacreditável. Vocês vão cair para trás. Cada vez mais apertadas para dobrar, nos dobrar. Mas Terezinha era muito resistente. Tinha uma força extraordinária. Eles são sempre super-homens, super-mulheres. É impressionante. São super-heróis, né? Estão acima da humanidade. Que eu mesmo não sabia de onde vinha essa força. Ela tinha essa força. Eu não sabia. E começou. Pessoal, eu posso aqui me comprometer com vocês. Essa língua não existe. Como me falaram, e que eu não sei se é verdade, que ela mora
Gente, a gente já rindo aí, que eu tô vendo. Mora na Suíça. Eu falei, bem, o que ela vai tentar fazer, de certo, é falar alguma coisa em alemão. E eu já estudei alemão. Eu não me formei, mas eu sei distinguir alemão, sei falar algumas coisas em alemão. Entendo quando a pessoa está falando alemão, consigo entender algumas frases, palavras, enfim. E eu notei que, às vezes, ela solta alguma palavra, uma ou outra palavra solta em alemão, mas o resto é tudo embromation, é tudo invenção. Tá? Então, palavras como ein, Buch, enfim, vai sair ali, eu vou lembrando das palavras que ela fala ali. Tá? Aliás, se ela mora na Suíça, realmente, o suposto alemão dela aí está muito mal falado, porque a gente reconhece pela similitude, mas não porque a pronúncia esteja exatamente perfeita. Terezinha, no momento em que a dor começou a ser insuportável, porque apertaram muito as correntes. Dor insuportável, correntes apertadas. De súbito, essas correntes foram arrebentadas. Olha lá, começou, pessoal. A supermulher, né? A Mulher Maravilha arrebentou as correntes usadas para tortura pelos alemães. Veja só. Dies nachher, das Galios. Da kann ich schau, Brühhofs, wieder eine als Kirchheike. Na, halt, Buch é livro, né? Ela pega algumas palavras que ela pescou do alemão e coloca ali, sendo que o alemão não tem nada a ver com qualquer língua de origem judaica, hebraica, enfim. Essas correntes foram arrebentadas. E momentaneamente ela foi liberta. Eles me olharam, queriam uma resposta, eu não tinha. Não tinha resposta para nada. Eu estava completamente desnorteado, arrasado, de ver a minha esposa sofrer como estava sofrendo. Das Hauptjahr geschützt. Die Homenheim, has Kurzworte des Tistes. Das heißt, wo ich eine Heinis Kussmann. Ah, Scheiße. Gente, é patético uma coisa dessa. Para aqueles que não confiarem na gente, é só fazer o seguinte: pega esse vídeo, coloca primeiro no Google Tradutor, né? E lá tem um reconhecimento. Você coloca ali no microfone, aperta o microfone do Google Tradutor, coloca lá na língua, pode ser enfim, qualquer língua que vocês queiram, coloca o celular perto do microfone e vocês vão ver lá, pessoal, aqueles que não acreditam, que não vai sair nada como transcrição, porque essa língua que ela está falando aí simplesmente não existe. Não é alemão, não é nenhuma língua falada pelos judeus, nem no presente nem no passado, não é absolutamente nada. Façam esse teste que vocês vão ver. Claro que, às vezes, o Google Tradutor pega, por semelhança, uma palavra isolada, mas a gente vê que aquela palavra seria impossível estar sendo pronunciada ali. Tá? Então, quem não achar que a gente está mentindo, né, porque às vezes não entende nada de idiomas, né, então faça esse teste. Ou submetam alguém, um linguista, um poliglota, alguém que conheça bastante de idiomas, para ver, um judeu que falha, né, a língua deles, para ver se aquilo tem alguma... Porque se for uma língua antiga, como ela diz, obviamente que não é, mas digamos que tivesse... As línguas antigas, as línguas modernas sempre guardam alguma relação com algumas coisas das línguas antigas.
né? Então, sempre um ou outro termo, um ou outro vocábulo vai permanecer. Não fica completamente diferente. Fica muita coisa diferente, mas não é completamente diferente. Por exemplo, quando a gente pega as cartas de Pero Vaz de Caminha, é um português que é difícil de entendimento, mas você entende as palavras. Você vê que aquilo é português, mas é um português arcaico, porque, obviamente, foi escrito em 1500, mas você reconhece que é português. Então, alguém que fale um idioma que os judeus falam, vão reconhecer, mesmo que seja, como ela diz, antigo. Tá? Então, vamos lá. Mas tentaram novamente colocá-la naquele instrumento de tortura. Terezinha ficava muito perturbada, porque além de estar sendo torturada, escutava as outras salas, gemidos, os gritos e o sofrimento humano que acontecia naquelas outras salas adjacentes à nossa. Tempos de horror. Um tempo de horror. Eine Heizgeholt Mord Puschlein. Ich hätte Buchhaltung ein. Eine Hauna gibt es der Hauptbrot, was kein Nera. Eine Heizbuchhaltung. Eine Heizbuchhaltung. Oh, genau, ich buche eine Heizbuchhaltung. Oh, genau, bloß da ist sie. Die Heizbuchhaltung hat sich keine. Mas eles não conseguiam mais pegá-la para colocar no instrumento. Mais uma vez ela era uma rocha. Não conseguiam deslocar ela um dedo. Ficavam loucos. E as Rony abriu as cartas. A Rony boa, nós carne. O boca Rony ai, senhor. Gravou Rony, ai, se pouco isso nos faz lembrar, sabe o quê? Quando o falso Kardec diz ter recebido Deus, vocês lembram? Que ele também falou lá naquela língua que não existe? Mesma coisa. Mesma coisa. Diamond Hearts is ja, de behoorde huis just weer aan in kies naar hij het is daar zit je boeren hij. Ja, hij is niet hij. Oh, jullie niet zo mooi niet. Ja, hij zit hij. Het is hoe het is daar. In die heer hart zit hij zo die woning haar. Dat is zo uniek hart zit daar. E fomos levados para aquela sala. Pessoal, tem outra coisa também. Se ela realmente estivesse ali sendo intermediária de um fenômeno de xenoglosia, que é a capacidade de um médium, né, de falar em línguas estranhas a ele, ela teria sido a primeira a correr para algum lugar para ser investigada. Isso seria uma prova, assim, terrivelmente relevante para os meios acadêmicos e tudo mais. Quer dizer, e não faz isso. Se ela tá aí se mostrando tão fluente nesse idioma, né, isso teria que chamar a atenção aí do mundo acadêmico, né, porque, afinal de contas, está resgatando
um idioma que não existe mais, da antiguidade, como ela disse, né? Quer dizer, não bate, né? Nem nesse aspecto, né? A coisa bate. I hans nare, Kimberly, Xixi, Kimberly. General, Xixboli, Raiz, Kinalve. Que papelão, gente. Foi um dos generais que esteve presente, queria estar presente, porque queria me dobrar a qualquer preço. Ela foi colocada num instrumento de tortura, com os pés juntos, os braços suspensos, e esticavam. Olha lá. As pernas iam para o lado direito e os braços para o lado esquerdo. Foi uma dor insuportável. Mas a Terezinha, a minha esposa, era uma rocha. Não deixava sair um ai. Olha aí. O melhor ainda vai estar por vir. Mas vamos lá, pessoal. Vocês acham que alguém passando por uma sessão de tortura desse tipo, que ela mencionou aí, já dá para ver que realmente seria algo terrivelmente doloroso se tivesse existido, não estaria urrando de dor? No mínimo, isso se não desmaiasse, porque tem casos, você sabe muito bem disso, que a dor é tão lacinante que a pessoa perde os sentidos. Mas segundo essa senhora aí, de certo, isso deve até constar nesse livro do Robson Pinheiro, ela nem um ai soltava. Não implorava, só olhava. Mas, de repente, quando a dor já era insuportável... Ué, se a dor é insuportável, como é que é isso, né? A pessoa não reage... É um negócio. É mesmo aquela história que eu contei para vocês, né? Quer dizer, que eu relatei para vocês que que foi dito que o Chico Xavier só dormia 1 a 2 horas por noite. Quer dizer, é a velha mania desses seguidores de médium aí de colocar um médium com uma figura, né, com características supra-humanas, sobre-humanas, né? Sempre vendo-os como figuras especialíssimas que não precisam dormir, que não sentem dor, etc, etc. Uma coisa surpreendente aconteceu. Olha lá. Que deixaram todos apavorados. Terezinha levitou, se entregou a Deus e levitou. Ela levitou. Meu Deus do céu. Vou deixar rolar. Nada que eu diga pode ser melhor do que ela vai dizer agora. Terezinha levitou. Aqueles homens rudes não suportaram ver isso. Tiveram muito medo e deram um passo atrás. Alguns jovens, mais jovens, que estavam na sala, choraram de ver aquela cena. Meu Deus. Porque ela levitava com uma áurea. Áurea. De uma beleza imensa. Emily ficou vermelho. Muito vermelho.
Aí ela estava falando um dos ministros de Hitler, né, que é o Himmler, né? Pessoal, outra coisa. Claro que não entendam que eu esteja defendendo os nazistas, não, tá? Mas pelo que eu já li, e não foi pouca coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, nós lemos um livro, por exemplo, do Joachim Fest, né? Muito bom, tinha 1000 páginas, era tanta página que hoje ele está dividido em vários volumes, mas na época era um volume, assim, enorme, né? 1000 páginas. Os ministros de Hitler, eles não se envolviam diretamente nesses processos. Quem fazia isso eram os seus subordinados. Então, já é uma coisa, entendeu? Que não encaixa com a sistemática dos nazistas. Tá? Eles mesmos, socialmente, muito dificilmente assim, se envolviam diretamente em processo de tortura e tudo mais, mesmo porque o maior método deles de extermínio eram realmente as câmaras de gás. Né? Não tinha essa conversa de perder tempo, para eles seria uma perda de tempo, né? Digamos assim, torturando um a um. A não ser que fosse um prisioneiro de guerra, por exemplo, que tivesse algum segredo a revelar. Não havia motivo algum ali para ver essa tortura, principalmente da mulher do tal de Joseph Kleber. Ok, dele até poderia dizer, porque afinal de contas era um cientista e eles poderiam, né, supostamente, querer adquirir dele algum segredo de Estado ou alguma fórmula científica, alguma solução para algum problema, né, de ordem científica, tecnológica. Mas para que o próprio Himmler, né, um dos ministros de Hitler, envolvido diretamente na guerra, estaria aí gastando seu tempo em torturar uma senhora? Né? E tem um detalhe que daqui a pouco ela vai dizer que eu não vou adiantar. Vamos lá, que também desmonta essa história toda. Ele não sabia mais o que fazer. Ficou com a voz entrecortada. Rachni Harvey Roosevelt Night, Institute. Ai. Se fuste. E ela meditou. E ela levitou. De novo, levitou de novo. Emily tentou fazer com que os soldados trouxessem ela de volta. Mas não era possível. Não era possível. Teve um momento que ela balançou os braços como se querendo voar. Eu fiquei desesperado. Ouviram essa? Eu não... A senhora lá bateu os braços como que querendo voar. Gente, olha, isso tá pior que filme de ficção. Quem que essas pessoas querem enganar, gente? Porque elas só podem querer atrair gente fanatizada ou com algum problema mental ou excessivamente crédulas, com histórias estapafúrdias como essa. Só vão atrair esse tipo de gente, porque não é possível que alguém que pense um pouco vá acreditar nisso, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Não sabia o que estava acontecendo. Todos me olhavam querendo uma resposta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Oh, que existe, Night. Os munais, nós sabiam, nós não sabíamos. Naquele momento, desespero e dor, aconteceu algo inusitado também comigo. A minha mente foi aberta. A minha mente foi totalmente aberta. E eu vi a minha mulher como uma deusa. Meu Deus. E eu vi aqueles homens
desnorteados com o que estava acontecendo. Tive pena deles. Todos eles estavam tomados pelas trevas. Todos eles. Mesmo o general, o pior de todos, estava completamente desnorteado. Porque a horda do mal teve medo. Quando viu o que aconteceu, teve medo. E nós que Terezinha não podia me deixar ali. Ela voltou à razão, me olhou e baixou. Falta pouco. Mas os homens já estavam tão desnorteados, que rimos, general. Só respondendo aqui uma pergunta interessante do Eduardo Cordeiro, né? Não é possível que nesse relato dela não há um espírito que questione isso. Pois é, eles não vão em centro espírita. Primeiro porque, graças a Deus, não são chamados para lá, né? Porque não tem credibilidade nenhuma, não tem histórico dentro do movimento, não tem nada, né? E outra, que eles, à frente da câmera, aí eles podem dizer o que eles quiserem, porque não vai ter plateia, não vai ter ninguém lá para questioná-los, percebeu? Então, boa pergunta, e é bom a gente elucidar isso daí, né? Continuando, está acabando. O general resolveu, então, nos enviar para a Câmara de Gás. Ó, percebam bem. Aí o Himmler decide enviá-los para a Câmara de Gás. Agora vamos ver. Voltamos para nossa casa. Olhem isso, pessoal. Onde é que está na história do nazismo e da perseguição aos judeus, de que a pessoa era levada para ser torturada e depois deixava a pessoa ir para casa? Se eles iam buscar as pessoas em casa justamente para retirá-las todas de lá, vocês não sabem da história da Anne Frank? Isso que foi lá na Holanda. Agora vocês imaginem na Alemanha. Qualquer filme, não precisa nem ser versado em história da Segunda Guerra ou história da ascensão do nazismo. Em qualquer filme minimamente sério, a maioria é sério, sobre Segunda Guerra, sobre essa época, vê os alemães indo na casa das pessoas e tirando-as de lá para elas nunca mais voltarem. Que história é essa do Himmler simplesmente ter despachado os dois para dormir em casa? Vocês veem, pessoal, que não tem nem pé nem cabeça. Essas pessoas que inventam isso, primeiro, elas ignoram tudo. Então, como elas ignoram, elas se inventam, mas elas não sabem nem, assim, que é uma coisa, para quem conhece um pouco, completamente absurda. Então, mas elas não têm noção disso. Elas achavam que era assim. Que um comandante de Hitler, um dos mais influentes, um dos mais poderosos, ia primeiro perder tempo, digamos assim, com uma tortura de um casal, dada praticamente, para depois mandá-los para casa. E outra, qual é o casal? Quais seriam as pessoas que, mandadas para casa, não iriam tentar fugir? Se ele, inclusive, já teria dito para o casal que eles iam para a Câmara de Gás. Pessoal, faz sentido uma coisa dessa? Eu particularmente, eu acho que vocês também, iam tentar fugir. Por quê? Bem, de duas uma, eu já ia ser morto do mesmo jeito.
Então, se eu tenho alguma chance de me salvar, eu vou tentar fugir, porque vai dar no mesmo. Eu tentando fugir, ser morto, ir para a cama demais, ser morto, eu vou tentar fugir para ver se tem, né, consigo a chance de escapar da câmara de gás. Não é o que faz sentido, ou eu estou ficando maluco e eles é que são... Então, vejam, pessoal, que é um embuste verdadeiro. É por isso que a gente está estudando lá o livro dos médiuns, do embuste do charlatanismo, que Kardec já avisava do século XIX, da sua época. Né? Vamos lá. Retirei Terezinha daquele sono profundo que estava. Fomos para casa. E como sempre ela andava. Aqueles burros de ela andava altiva. Ó. E o general estava louco, mas não tinha mais meios. Pessoal, quem é que depois de uma sessão de tortura dessa ia estar andando altiva? Gente, isso não é da natureza humana, não adianta, não se está dizendo que uma pessoa boa ou uma pessoa má, ela vai ter a mesma resistência, praticamente. Claro que existem diferenças individuais, algumas pessoas são mais resistentes pela conformação física, isso tudo a gente entende, mas nenhum ser humano, depois de uma sessão dessa, que ela disse que foi de uma dor insuportável, onde a perna foi para um lado, o braço foi para o outro, no dia seguinte estava andando com toda empinada. Não existe isso, é invencionice do início ao fim, até nesses pequenos detalhes a gente observa isso. De continuar a tortura. Voltaram, eles foram lá, foram mandados para casa e voltaram para continuar a tortura. Fomos para nossa casa. E com os meios que eu já tinha, tentei tirar uma parte da dor. Mas não conseguia. Que tinha parte do corpo que já tinha quebrado. Foi então que no outro dia nos levaram para a câmara de gás. Tem mais coisa vindo aí, pessoal. E para nossa surpresa, estavam juntos nossos 2 filhos. Gente, se utilizando, né, se fazendo valer da história triste, né, dos judeus que foram para as câmaras de gás para fazer esse papelão. É um desrespeito até à comunidade judaica, né? Enfim, desrespeito a todos os seres humanos, né? De se utilizar de uma história dessa para criar, né, essa fantasia e essa narrativa sem pé nem cabeça. Ela insiste na tal da língua, né? Tentamos protegê-los o máximo que pudemos. O tempo inteiro. Essa língua inexistente aí, esse macarronês aí, tem dois motivos. Primeiro, para dar um ar de seriedade à coisa, para dramatizar ainda mais, como se fosse a lembrança do espírito, aquela coisa toda, né? E em segundo, para ela ganhar tempo, para ela pensar
entendeu? No que ela vai falar depois. Eu tive que fazer um esforço aqui danado, gastar um tempão, porque entre uma fala e outra dela, ela levava 40, 50 segundos. Então, foi uma coisa super arrastada. Você vê que a pessoa está tentando ali criar, né, uma história que tenha um mínimo de pé e cabeça, mas nem isso ela conseguiu. Que demônio. Tiraram nossas roupas, sapatos e caminhamos. Caminhamos naqueles labirintos da morte. Com frio, com muito sofrimento. Tem uma outra coisa, pessoal, outro detalhe para quem conhece um pouco sobre isso daí, vai identificar. Primeiro, nas câmaras de gás, nunca iam casais. Iam os homens e iam as mulheres em momentos separados. As mulheres geralmente eram acompanhadas das crianças. Segundo, nenhuma pessoa que ia para a câmara de gás sabia que estava indo para a câmara de gás. Elas achavam que estavam indo para banhos coletivos, porque elas viam lá, né, um ambiente úmido, né, molhado, e viam como que pequenas mangueiras, digamos assim, tem um nome específico, eu esqueci agora, onde saía água. Então, bem, estamos tirando a roupa aqui, está todo mundo indo junto para tomar banho. É o que as pessoas achavam. Tanto é que elas iam tranquilas. Vocês podem ver dos filmes, né, nas imagens, nos filmes não, nas imagens mesmo, que elas iam tranquilas, né, e obviamente que sem saber, porque se elas soubessem, pessoal, é claro, se elas soubessem que estavam indo para a morte, caminhando para a morte, ia ter um maior frisson ali, as pessoas iam se desesperar, iam tentar correr, vocês podem ver lá que as pessoas não tinham conhecimento. Então, eles, como desconhecem isso, né, então vão inventando essa história que, quando comparado ao que realmente acontecia, passa a não ter o menor sentido. Ficamos agarrados, juntos, um no Isso tudo é para criar uma dramatização, é para comover o espectador. Outro. Eram muitos lá dentro da câmara, muitos dentro da câmara de gás. Um sofrimento imenso. E quando abriram a câmara, que começou a esquentar muito, antes que nós morrêssemos, Terezinha nos retirou de lá. A nossa deusa nos retirou de lá. Olha lá, pessoal. Vocês ouviram bem? Que ela os retirou de lá, sendo que, né, obviamente que toda sessão de câmara de gás, né, tinha dezenas de soldados ali, inclusive gente do lado de fora para recolher os corpos. E sempre fortemente armados. Não é com revólverzinho de Polícia Militar de Brasil, não. É com fuzil, com armas de guerra. Então, veja se essa história aí, né, além de ser um fenômeno completamente inexistente, né, na vida real, uma tentativa de fuga seria impossível. Tanto é que ninguém nunca saiu vivo de uma câmara de gás. Elma nos retirou de lá. Nós 4 fomos retirados de lá. Vencemos a morte. Sim, vencemos a morte. E nas justiça por nas gustas. E nas nobre de xisca cidade. Câmara de gás, é isso mesmo. Nem parece isso daí. Ich wurde halt Schießiger. Isso sim, pessoal, que é uma autêntica tortura, viu?
Vou ser obrigado a parar. Aleluia. No próximo vídeo, relatarei por que eu sou imortal e por que ela é encarnada nesse mundo de trevas. Temos muito ainda que contar. Mas precisamos parar. O sofrimento é muito, precisamos parar. It's not hard to know her, but high nice. It's too hard to harmony on high, not Christuba hard to sister born high no kind. Que latinista. Oh, the whole night, see high, in the high machine. Meu Deus. Nada vai nos parar. Nada. Estamos firmes no nosso propósito, iremos até o fim. A história ainda não terminou. Meu Deus do céu. Não, vai estar Mas nós vamos ficar aqui agora. Deixaremos essa fase do gás, da câmara de gás, para a próxima semana. In Hari Rus Warrior Gora Night. Niari. Ni Mudinag de Rus Nahi. Vamos ficar aqui. Agradeço a todos vocês. Desculpa se nos emocionamos muitos. Até a próxima. Pessoal, é isso que a gente tem que aguentar. Um festival de horrores, de mentiras, histórias fantasiosas, explorando a dor alheia, né, sem respeitar esse evento, né, esses acontecimentos que marcaram tristemente na história da humanidade. Quer dizer, nem isso, quer dizer, até disso eles estão vilipendiando. Eles não têm limites. É impressionante onde que essa gente vai parar. Que a coisa só está piorando. E aí, quem vê um negócio desse, que não entende de espiritismo e que tem pelo menos um mínimo conhecimento, é isso aí que são os espíritas, isso que é espiritismo, que é mediunidade. Ok, pode até saber que não tem nada a ver com o espiritismo. Às vezes a pessoa tem mais conhecimento do que é o espiritismo, mas, né, fica achando que mediunidade é esse circo aí, essa invencionista, essa coisa sem pé nem cabeça, essas histórias mirabolantes de gente rompendo, né, com correntes de aço, levitando, salvando pessoas de câmaras de gás, sendo que com dezenas de indivíduos armados ali do lado, né? E eu fugi como dali, tudo cercado, centenas de guardas ali. Tanto é que não se sabe de gente que conseguia escapar de um campo de concentração. Pessoas sendo torturadas, mandadas para casa. Se elas perdiam as casas, iam voltar para onde? Todo judeu, primeiro eles foram colocados em guetos. Depois desses guetos, eram transportados para os campos de concentração. Então, essa pessoa que escreveu esse livro, né, essa senhora aí, não entende nada. São pessoas ignorantes que acham que todas as pessoas são ignorantes como elas. E aí, claro, como dissemos, só vai enganar os incautos e gente com um nível cultural baixíssimo para acreditar numa pataquada dessa. Ou então pessoas crédulas que vão inventar alguma desculpa, porque essa língua, não sei o quê, é língua morta, ou é língua língua do Espírito Santo. Eles têm imaginação para tudo.
A imaginação dele serve para passar a mão em tudo quanto é coisa horrorosa como essa, mas para tentar buscar a verdade, eles não usam a imaginação em momento nenhum. Né? É realmente impressionante. Tá aí, né? Vou ler aqui algumas... Mas antes disso, antes de eu ler, pessoal, eu até lembrei de um vídeo aqui que tem alguma semelhança. Claro que é um vídeo humorístico, né? Mas eu vi que vocês aí deram boas risadas, principalmente no início, quando ela começou com essa história dessa língua maluca aí. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já viu, já conhece esse vídeo. Já estou vendo aqui para compartilhar com vocês. Mas tem um pouco a ver, tá? Embora seja um vídeo meio humorístico, tem um pouco a ver com a própria mentalidade desse pessoal, tá? Veja lá a semelhança, não só em relação à própria língua, mas o fato de alguém que seja assim, uma pessoa com muito pouca cultura, muito pouco conhecimento, mas que se acha muito versado nas coisas. Vejam bem, vou lá, vou compartilhar com vocês aqui. É curtinho, a gente já vai terminar. Vamos lá, colocando aqui já. Vamos lá, vamos assistir, são só 4 minutinhos, mais ou menos nessa mesma toada humorística dessa senhora. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouco, pronto. Está com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas, e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global, de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as aparelhagens, as torneiras lá para aquecer o planeta daqui, chove aqui normalmente, troveja, relampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado encabeçado por mim e mandado para os deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito, né? Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Estou aqui junto com vocês, parceria com o povo no social, ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. Amém? E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, né? Que é ciência de sericicultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada, primeira, segunda, terceira geração. Na área de contabilidade, por exemplo. Agora já são quase 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar camboiá, que é boa noite, no caso. Por exemplo, nós estamos o Itchuni, o Chego, Rokuriti, Ratikyu, Dio, Diuiti, Diuniri, Xandi, o Xi, Dio Gorio, Roku, Dio Rati, e Dio Rati, Dio Kyu, Niju, Nijuiti, Nijuri, Nijusan, Nijuxi, Nijugori, Rohati, Nijukyu. Tá igualzinho. Nijuxi, Nijurati e Sandiu. Sandiuiti, Sandiuni, Sandiuxi, Sandiugo, Sandiuroko, Sandiurati, Sandiukyu e Shidiu. Shidiuiti, Shidiuni, Shidiusan, Shidiuxi, Shidiugo, Shidiuroko, Shidiurati, Shidiukyu e Godiu. Godiuiti, Godiuni, Godiugo, Godiuroko, Godiurati, Godiukyu, Godiuroko, Godiuroko,
Rokodiuichi, Rokodiunigo, Rokodiusango, Rokodiushi, Rokodiugo, Rokodiuratigo, Rokodiukyu. Agora fala um pouquinho de castelhano também. Castelhano, La Paloma, La Paloma, La escuela, la escuela e La Pueso, e La Mone, La Chioque, La Fueste, La Fiesta, La Penas Comerciata, La Lexiaste. E qual outro idioma? Além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, We is me pretty or high, I love you, I like you. Baby, e love you, e shalom. A paz seja convosco em La Betel, na salão da casa de Deus. Fazendo conjuntos habitacionais em áreas que não sejam tão interessantes, ou utilizando métodos de construção, né, ou fazendo de habitação, ele tem duas características que fazem ser diferente da maneira de conduzir o tema habitação. Uma delas é, ano que vem, no outro. Tá aí, para a gente rir um pouquinho, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa, pessoal. Né? Claro que aí o senhor deve ter algum problema mental, assim, mais grave, mas dentro desse universalismo aí, né, dessas pessoas que se metem com esse assunto que é sério, né, a questão da mediunidade e tudo mais, né, é mais ou menos isso daí, né, elas têm essa presunção, né, elas, enfim, esse problema aí de tentarem enganar sobre conhecimentos e que elas simplesmente não possuem, né? Para tentar impressionar, eu não sei qual é só o psicólogo mesmo, para identificar e diagnosticar todos esses problemas aí, né, pessoal? Bem, então é isso, muitos comentários aqui, né? Eu vi que vocês ficaram inicialmente até riram, né, da questão lá do alemão, enfim, dos mais variados absurdos depois, né, de envolver a questão do Holocausto, enfim, a Sheila dizendo aqui ridículo, extremamente ridículo, enfim, realmente, né, a gente não sabe se ri ou se chora, né, pessoal? Então tá aí, não vou mais ocupar o sábado aí de vocês, né, aproveitem bastante aí o fim de semana, trouxemos aqui a nossa contribuição, né, quem quiser aceitar, bem, né, quem não quiser, bem também, mas eu lamento, né, de que tenha tão limitada capacidade de análise, de raciocínio, e não achar que só porque envolve, entre aspas, espiritualidade, que se tem que aceitar tudo, porque fé que não é racional vira fanatismo, e é o que a gente está vendo aí, nesses universalistas aí, né, que acreditam em qualquer baboseira que são apresentadas por eles mesmos, quer dizer, eles se enganam uns aos outros. Eu finjo que te engano e você finge que é enganado. É mais ou menos por aí. Tá? Mas tudo isso com o objetivo de quê? Aqueles que eu falei anteriormente, né? Do dinheiro, das vantagens materiais, da autopromoção, etc, etc. Tudo se utilizando aí de uma suposta mediunidade inexistente, de supostos conhecimentos espirituais que, na verdade, são pura e mera fantasia. Então, novamente, tenham aí um bom fim de semana e nos vemos segunda-feira em mais um estudo aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Forte abraço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.